Te convido para abrir a sua Bíblia no livro das segundo Crônicas, no capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. A nossa exposição esta noite se encontra na perícope do verso 1 até o verso 30. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, Senhor, mais uma vez nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Como nos louvores que nós cantamos, o Senhor é aquele que traz vida, o Senhor é aquele que forma um exército vencedor. O Senhor é aquele que vence por nós. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Fala, Senhor, aos nossos corações através da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós chegamos, pela graça de Deus, nós chegamos em 2026. Que privilégio nós temos, não é verdade? Quão grande privilégio nós temos de estarmos aqui nesta noite cultuando ao Senhor, juntamente com os nossos irmãos, adorando ao nosso Deus. Sabemos bem que não é pela nossa própria força ou algum mérito que há em nós, porque nós não temos. Se você chegou aqui, meu irmão, minha irmã, criança, adolescente, jovem, é pela graça, bondade e misericórdia desse Deus que nós servimos. E esse Deus que nós servimos, a Escritura apresenta para nós vários nomes, que fala sobre a sua personalidade, que mostra os seus atributos ou as suas qualidades. Isaías, no capítulo 6, quando ele tem uma experiência maravilhosa com Deus, quando ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele vê louvores, que os querubins, que os anjos adoravam ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo. Mas não para por aí. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmão Leandro, na ministração do louvor, nos contou a história de Ezequiel, capítulo 37, do vale dos ossos secos. Deus olhou para aquele vale dos ossos secos, sequíssimos, e Deus formou através daqueles ossos um grande exército. O salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai. Mas a pergunta que fica: quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Portanto, irmãos, nós chegamos aqui vitoriosos, não pelas nossas próprias forças, chegamos aqui em 2026 vitoriosos pela graça e bondade de Deus, porque Ele que venceu por nós. Depois disto, a pergunta que fica é: depois do quê? Essa história que nós acabamos de ler nos conta um episódio no povo de Deus, quando o rei Josafá estava liderando o povo de Judá, o reino de Judá, e ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, bem como todo o povo da aliança, o povo do Senhor, o povo de Israel. Josafá, que significa Iosafá, que é uma representação de Jeová, é aquele que governa. Jeová é aquele que julga. Josafá aqui
depois de ter experimentado várias experiências com esse Deus dos exércitos. Depois disso, vamos voltar um pouco no contexto. Os irmãos podem ver o capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, fala sobre algumas experiências que Josafá teve. Fez aquilo que era agradável ou reto aos olhos do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele promoveu algumas reformas em Israel. O pastor bem disse, no período de confissão de pecados, no período dos juízes, os juízes de Israel, onde havia como se fosse uma gangorra espiritual. Ora, o povo da aliança, o povo de Israel, ora, estava servindo a Deus e fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, mas saía o juiz, desviava-se e voltava-se para falsos deuses e fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O contexto aqui de Josafá, quando ele estava à frente governando Judá, o templo estava infestado de poste-ídolos. Eram esculturas de Baalaíns, deuses falsos, uma representação de Baal, uma falsa divindade. O povo da aliança trocou o Deus único e verdadeiro, o Deus dos ancestrais, Abraão e patriarca, Abraão, Isaque e Jacó, e voltaram-se para outros deuses, a saber, falsos deuses. Mas Josafá, quando assume o governo, a primeira coisa que ele faz, ele limpa todo o templo, ele tira todos os postes ídolos, ele promove então um culto a Deus. Não apenas isso, ele convoca os levitas para que pudesse então ensinar, os profetas, para que pudesse ensinar a lei do Senhor em várias cidades, em vários lugares de Judá. Aqui uma reforma espiritual. Deus se agrada de Josafá. No entanto, Josafá também não vive só de acertos, mas também de erros. Já percebeu que nossa vida é assim também? Ora acertamos, nós que servimos a Deus, nós que já experimentamos Deus, nós que já tivemos um real encontro com Deus, ora fazemos aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, mas há momentos que nós fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E Josafá então faz uma aliança com o rei de Israel, a saber, o pior rei de Israel. Os irmãos sabem bem quem é, Acabe, que casara com Jezabel, aquele que tomou a vinha de Nabote, aquele que fez mal aos profetas do Senhor. E por conta dessa aliança que Deus não se agrada, que Josafá faz com Acabe, esperando talvez uma vitória política, uma articulação política, a Bíblia diz que Acabe é morto. E na peleja, Josafá começa a correr e gritar. Porque ele estava sendo perseguido, ele iria ser morto pelos inimigos. Mas ele começou a gritar ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus viu Josafá, olhou e socorreu Josafá, e desviou do inimigo. Deus socorreu Josafá. Deus deu vida para Josafá. Veio o profeta, então, os irmãos podem ver os capítulos anteriores, e traz uma correção da parte de Deus, uma repreensão, e fala, não era para você ter feito aliança com aquele que Deus não estava se agradando, com Acabe, mas Deus se agradou de você, porque ele limpou o templo, ele fez uma reforma espiritual, porque ele voltou com um culto à casa do Senhor. Depois disso, agora, a concentração dessa exposição, dos versos 1 ao verso 30, a Bíblia diz então, volte seus olhos para o capítulo 1, para o verso 1, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, isto é, da descendência de Edom, vieram a peleja contra Josafá. Os irmãos sabem que Amon e Moabe descendem de Ló, numa relação que foi desagradável aos olhos do Senhor, e era um parentesco que se torna um grande opositor e inimigo do povo do Senhor, a saber, o povo de Israel. Mas é interessante, nós vamos ver depois, no livro de Ruth, que ela descende dos Moabitas. Olha a graça de Deus.
mesmo em um contexto que não é agradável aos olhos do Senhor, um contexto de pecado, Deus tira uma pessoa eleita, de onde vem Davi, de onde vem a linhagem do Senhor Jesus, Ruth. Muito bem, há aqui então uma coalizão, uma união de aliança de Moabe, dos filhos de Moabe, com os filhos de Amon, e juntaram com os meunitas que descendem de Edom, então formaram uma tríplice aliança para guerrear contra Josafá. Josafá tinha experimentado vários livramentos do Senhor. Josafá tinha experimentado o livramento, a boa mão do Senhor para com ele, para com o seu povo. Mas sabe o que acontece quando Josafá toma conhecimento? Volte seus olhos para o verso 2. Quando ele toma conhecimento dessa coalizão, deste grupo de exércitos inimigos, quando vem ao seu encontro, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão a Azaron Tamar, que é em Engedi. Olha, eles fizeram uma tríplice aliança, o inimigo contrário é uma grande multidão, milhares. Josafá, quando ele olha para si, para o seu exército, para o seu povo, ele teme, ele tem medo, ele se amedronta, irmãos. Mas ele tinha experimentado o livramento e a boa mão do Senhor, sim, mas quando ele vê agora o exército que está perto de chegar à cidade, a Jerusalém, a Judá, ele teme, ele tem muito medo. Quantas vezes ao longo de todo 2025, nós somos rodeados de inimigos, de lutas ferrenhas, de batalhas que pensávamos que nós não iríamos conseguir vencer ou suportar. Quantas pelejas nós enfrentamos ao longo de todo o ano passado, o ano de 2025, quantas ainda nós iremos pelejar em 2026? Talvez eu estou falando para você e nesta noite você esteja já enfrentando uma peleja, uma batalha, uma guerra. Talvez os seus familiares não tenham conhecimento, talvez o pastor, bem como o conselho, a igreja, os seus amigos não tenham conhecimento, mas o Senhor sabe das suas batalhas, o Senhor sabe de todas as suas pelejas, o Senhor sabe dos seus temores, dos seus receios, dos seus medos, da ansiedade, e é natural ter medo. É natural temermos diante do inimigo que vem ao nosso encontro, ainda mais que é um inimigo muito forte e poderoso. Josafá teme, Josafá tem muito medo. Poderia parar por aí, né? Poderia tentar buscar aliança com outros, como ele fez no tempo anteriormente com Acabe. Esse tempo, já que o inimigo já estava chegando a caminho. O que restara para Josafá, ele conhecia muito bem o Senhor. Verso 3, então Josafá teve medo. O segredo de Josafá foi isso aqui, irmãos, e se pôs a buscar ao Senhor. Diante do receio, dos temores, diante do inimigo que vem, Josafá busca ao Senhor. 2026, você certamente, e eu também, nós iremos enfrentar muitas pelejas. Talvez na área da saúde, talvez numa instabilidade financeira, talvez numa crise familiar, talvez numa crise até mesmo pode acometer uma crise espiritual, de incertezas, de incredulidade, pode assolar o seu coração, do inimigo espiritualmente falando. Ele pode vir ao seu encontro neste ano de 2026. O que você vai fazer diante disso? Com seu próprio braço, com sua própria força, ou seus méritos, ou a sua própria condição, eu quero te dizer, você não vai conseguir vencer. Josafá, ele conhecia Deus, ele se pôs a buscar ao Senhor. O segredo da vitória de Josafá, bem como do povo de Israel e da aliança, é buscar ao Senhor, é voltar-se para Deus, é clamar a Deus, é invocar a Deus, é buscar com toda a sua força, com toda a sua condição, buscar esse Senhor dos exércitos. O seu nome diz Jeová,
O Senhor é quem governa. Josafá então busca ao Senhor, não apenas pede socorro ao Senhor, ele então chama para que todo o povo volte seus olhos para o verso 3, ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou e convocou um jejum em todo o Judá. Ele convocou o povo para fazer um jejum. E jejum, irmãos, na teologia judaica, para o povo da aliança, para o povo de Israel, é muito mais do que abstinência de alimentos ou de bebidas, é muito mais do que ficar sem comer ou beber. Jejum para o povo de Israel, você vai ver isso ao longo de todo o Velho Testamento, jejum significa humilhar-se diante de Deus. Sabe, é mostrar uma dependência única ao Senhor. É rasgar as suas vestes e se inclinar ao Senhor e confessar os seus pecados e voltar-se para Deus, tão somente para Deus. E há muitos episódios, irmãos, podem ver isso em Esther, quando todo o povo se dedica para fazer um jejum a Deus, e Deus então dá o socorro. Você vê isso com Samuel, quando diante da peleja contra os filisteus, Samuel então chama e convoca o povo para um jejum, e Deus troveja do céu e derrota os filisteus, Deus deu a vitória. Você vai ver isso em várias passagens bíblicas. Pregoando o jejum significa dependência, humilhação, se render ao Senhor, muito mais do que comer e beber. Você tem buscado ao Senhor diante das pelejas? Tem buscado de forma certa, correta? Faz como Josafá. Já teve uma experiência com o jejum? De se humilhar, de dedicar em oração, em consagração ao Senhor, em ter uma experiência com o Senhor? Eu lembro que nos relatou uma experiência, um episódio que ele teve com uma das membros, uma das irmãs da igreja. E uma irmã da igreja chegou perto do pastor, irmãos, e falou o seguinte: olha, eu tenho uma grande dificuldade com tal irmã. Eu não dou muito bem com ela. Aqui na igreja não tem isso não, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Eu não gosto da irmã tal. Eu tenho uma mágoa, um receio, um ressentimento muito grande por essa irmã. E eu não consigo ir bem com essa irmã. Dentro da igreja, tá, irmãos? Isso, dentro da igreja apostólica havia isso. E Paulo combate isso lá em Corinto. Passou então, virou-se para essa irmã e falou assim: mas você já orou por ela? Eu tenho dificuldade de orar, pastor, por ela, porque eu não gosto dela. Não, mas e meu coração está fechado para isso. Eu não consigo perdoar, eu não consigo conviver bem com essa pessoa. O pastor falou o seguinte: então você vai fazer um jejum. E o pastor falou assim: eu duvido que você não vai quebrar o seu coração diante disso. E a irmã fez o jejum. Minha língua trava, por isso eu falo um pouco errado isso. Língua travada que eu tenho. E ele falou assim: ó, você vai fazer o seguinte, vai fazer 2 horas de jejum. Se não passou, você sobe mais um pouquinho, 4 horas. Se não passou, sobe mais um pouquinho. E ela começou a fazer isso. Fez 2 horas, nada. 4 horas, nada. 12 horas, nada. 24 horas, nada. Passou 2 dias de jejum. Ele estava com o coração quebrantado, chorando, arrependido do seu pecado. Foi pedir perdão a essa irmã. O jejum, ele quebranta o coração. Revela dependência ao Senhor. Humildade é se humilhar diante do Senhor. Josafá então convoca o povo para o jejum. Pôs-se Josafá então, verso 4, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, ou seja, vários lugares em Judá se concentraram para buscar ao Senhor, para clamar ao Senhor. Verso 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, no templo, diante do pátio novo. Josafá foi ao templo do Senhor em Jerusalém, e no meio do templo, Josafá faz uma das mais belas e profundas orações das Escrituras.
Josafá então convoca todo o povo para o jejum diante do inimigo. O inimigo está vindo, vai nos matar, vai nos destruir. Todo o povo vai a jejum. A Bíblia diz que as crianças todos subiram à casa do Senhor, e ele no meio do templo, ele faz uma oração, ele pede socorro a Deus, ele busca a Deus, ele faz a oração. Verso 6: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Ele está aqui falando quem Deus é. Primeiro ponto da sua oração, ele mostra, ele aponta e apresenta quem Deus é. Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos, os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Josafá então fala sobre esse Deus, quem ele é, da sua soberania, que ele está acima de todo rei, de todo reino. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora. Agora ele está não apenas falando quem Deus é, ele está relembrando o que Deus fez. Verso 7: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Que Deus bom, hein, irmãos? Que Deus é esse que nós servimos? De chamar um homem pecador de amigo. Lembra de Jesus? Não os chamarei mais servos, mas chamarei amigos. Que privilégio você ouvir hoje a palavra do Senhor se dirigir à sua alma e Deus te dizer: você é meu amigo. Que privilégio, irmãos. Josafá está relembrando o que Deus fez no passado, na história do povo. Verso 8: habitaram nela e nela edificaram um santuário no teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, é o templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele relembrou o que Deus fez no passado, na história de Israel, e agora, no partir do verso 10, ele está relembrando e falando o que Deus pode fazer, não apenas quem Deus é, não apenas o que Deus fez, mas o que Deus faz, ou o que Deus pode fazer. Verso 10: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Que grande confissão! Porque em nós não há força para resistirmos. Josafá está fazendo uma oração e falando o seguinte: Senhor, nós não temos força nenhuma para resistir o inimigo. Senhor, se depender de nós, nós iremos ser derrotados, mortos, abatidos pelo inimigo. Senhor, em nós não há poder, força, estratégia militar. Em nós não há força nenhuma. Quanta humilhação diante de Deus e reconhecimento da dependência de Deus, de você virar e falar assim: olha, Senhor, eu já tentei com as minhas próprias forças, eu já tentei e não consegui, foi em vão. Em nós, Senhor, não há força. Perceba bem, há essa grande multidão que vem contra nós e nós não sabemos o que fazer. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que fazer quando nós não sabemos o que fazer?
diante de algumas pelejas da qual você está enfrentando. Talvez você não saiba muito bem como proceder, como vencer. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Sabe o que Josafá faz? O texto continua. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Voltar os seus olhos para o autor e consumador da nossa fé. Voltar-se os seus olhos não para o inimigo que está vindo, não para as batalhas, não para as pelejas, não para a sua própria estratégia militar, não para as suas próprias forças, porque como você bem viu, nós não possuímos força nenhuma. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Volte os seus olhos para o Senhor. Porém, Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. Quando eu não sei mais o que fazer, quando esgotou as minhas tentativas frustradas de poder conseguir vencer as batalhas que vêm, quando eu tentei, e só foi vão fracasso, o que fazer então? Busque ao Senhor, volte seus olhos para o Senhor, olhe então somente para Deus, não olhe para homens, não olhe para si mesmo, olhe para Deus, igreja. É isso que Josafá convoca o povo a fazer nessa oração profunda, nessa oração totalmente cristocêntrica, que tudo é Deus, o que Deus é, o que Deus fez e o que Deus faz. Todo Judá, verso 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças. As crianças são vitoriosas, sim. As crianças fazem parte desse exército, sim. Desse exército de Deus, sim. E as crianças podem, sim, desfrutar das bênçãos, dos livramentos e das vitórias que Deus dá ao seu povo, porque as crianças fazem parte da aliança de Deus. As crianças não estão isentas disso, não está ausente disso. As crianças fazem parte, todo o povo, as mulheres, as crianças, desde o mais novo até o mais velho, estavam diante do Senhor no templo. Então veio a palavra do Senhor, então veio a palavra de Deus. Deus levanta um profeta no meio da congregação, Jaaziel, que também tem uma referência a Jeová consola, Jeová conforta, Jeová vence por nós. Levanta esse profeta da descendência dos levitas, ele então traz a palavra do Senhor, não é palavras de homem, não é vãs profecias, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: vocês serão vitoriosos. Muito mais do que isso, vocês não vão ter que pelejar. Que estranho, né? Vocês não vão batalhar, Deus vencerá por vocês. Verso 15: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa palavra que tanto se repete nas Escrituras, não tema, não temais, não fique atemorizado, não se assuste. Essa peleja, essa batalha que você está enfrentando não é sua, não. Deus vai pelejar por você, Josafá. Deus vai vencer por você. Amanhã, 16, verso 16: descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e veja o salvamento ou livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aqui é obediência à palavra do Senhor, é confiança em Deus, creia na palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Eles foram então,
cumprir a palavra através do profeta, a palavra de Deus. Eles foram, tomaram posição e Deus disse: olha, eu estarei com vocês. Eu, Senhor, é convosco. Verso 18, então a reação de Josafá. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram pelo Senhor e o adoraram. Louvaram o Senhor. Antes da vitória, eles adoraram. Antes de receber o livramento, eles exaltaram ao Senhor. Josafá se prostra, juntamente com todo o povo, dobra o seu rosto diante da terra para adorar o Senhor, diante do Senhor, e começa a adorar ao Senhor, mesmo antes do livramento e da vitória. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Louvar ao Senhor em meio às provas, louvar ao Senhor até mesmo antes de vermos a salvação, a vitória. Louvar ao Senhor. Verso 19: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvar ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira, ou seja, de forma bem alta mesmo, adorando ao Senhor. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede, confiem no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem ao Senhor, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvem ao Senhor. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os filhos de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olharam para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Sabe o que Deus fez? Deus confundiu o exército inimigo. Não eram 3 exércitos inimigos? Amonitas, Meunitas e Moabitas. Sabe o que Deus fez? Deus confundiu. Então eles começaram a pelejar um com os outros, de forma que todos morreram, todos os inimigos foram mortos, porque o Senhor foi com o povo de Israel, e o Senhor deu a vitória. Mas os irmãos viram, eles cantaram, eles louvaram o Senhor. Quando o povo de Israel, quando o povo de Judá subiu a peleja, todos estavam mortos. Então eles foram o quê? Despojos. Voltaram. E o verso 26 diz: ao 4º dia se juntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale da bênção até os dias de hoje. Aquele vale daquela peleja foi dado o nome de vale da bênção. Maravilha, né, irmãos? Vale da bênção. Deus pelejou para com aquele povo. Deus deu a vitória. E aquele lugar chamou o memorial Vale da Bênção. Deus tem bênção para o seu povo. Deus tem vitória para o seu povo. O povo então tomou os despojos. E você viu que o início da história, já terminando essa mensagem, concluindo, o início nós vemos Josafá com muito medo. No final da história, verso 30, assim o reino de Josafá teve paz. Iniciou com medo, iniciou com temor e finalizou com paz. Porque nós servimos o Deus que é príncipe da paz, é Deus forte, é o Senhor dos exércitos.
O povo então veio e louvou ao Senhor, adoraram ao Senhor. E a adoração daquele povo diante da vitória, diante da peleja que eles não pelejaram, foi o Senhor que pelejou por eles. Semelhantemente, Jesus Cristo venceu por nós o nosso maior inimigo, que é o pecado. Jesus venceu na cruz. Não teve participação nossa. Porque em nós não havia força nenhuma para salvar a nós mesmos. Se fosse olhar para nós, irmãos, diante desse plano da redenção, da salvação e da história das Escrituras e de nós mesmos, diante dos nossos pecados, das nossas falhas, estava destinado para nós a morte certa do inimigo das nossas almas, Satanás. Mas Jesus venceu por nós na cruz. Nós não tivemos que pelejar essa batalha. Jesus sozinho na cruz venceu por nós o nosso maior inimigo, que é o pecado. Então, diante dessa vitória, nós podemos ter como base em todo este ano de 2026, irmãos, confie em Deus. Diante dos medos, das pelejas que você enfrentará, confie em Deus, busque a Deus, ore a Deus, se humilhe diante de Deus, confie em Deus, não apenas isso, louva a Deus, confie na palavra de Deus, Ele vencerá por nós. O louvor que fora entoado, adorado, todo o povo adorou. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Os irmãos conhecem? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Imagine a multidão cantando isso. Estão pelejando, estão caminhando, o inimigo vai vir, há receio, há medo, há uma união de 3 exércitos poderosos. Eles estão caminhando, confiando na palavra do Senhor, que Ele vencerá por nós. Mas vão ficar calados não, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso que nós, como povo de Deus, devemos fazer. Render graças ao Senhor. Como Paulo diz à igreja da Tessalônica, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Porque nós devemos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia nos poupou, nos livrou da morte e nos fez parte de um exército vitorioso, porque Jesus venceu por nós. 2026, louve, adore e exalte ao Senhor. Confie nele, confie na palavra do Senhor. Diante de todas as suas pelejas, o Senhor vencerá por nós. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Qual é a sua luta? Qual é a sua batalha? Fale com Deus nesse instante. Se humilhe diante dele, faça a sua oração como Josafá fez. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Verdadeiramente, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Estaríamos perdidos neste mundo, estaríamos amarrados no lamaçal do pecado, presos, mas o Senhor nos libertou. Rendemos graças a Ti, Senhor, como igreja, nós adoramos a Ti, Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, porque o Senhor venceu por nós. O Senhor nos tirou
O Senhor nos tirou do império das trevas e nos fez parte de um exército vitorioso. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos na tua casa esta noite. Mas derrame sobre o teu povo, Senhor, derrama a confiança, a fé, diante das pelejas que virá sobre nós ao longo de todo este ano, que possamos confiar tão somente em Ti, Senhor, não em nós mesmos, mas em Ti, Deus. Que possamos descansar na Tua palavra, que possamos obedecer a Tua palavra, que possamos louvar, que possamos desfrutar as vitórias do Senhor. Obrigado, Deus, por essa chuva, obrigado por estarmos aqui essa noite, por este culto. Leva-nos em paz aos nossos lares, aos afazeres, que durante essa semana possamos experimentar a boa mão do Senhor, as bênçãos do Senhor. Deus, engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos e entregamos este culto, as nossas vidas, diante do teu altar. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.